Pesquisa recente que observou que o horário certo das refeições pode ser um aliado na perda de peso. Olha que interessante. Convidamos o nutrólogo Dr. Eduardo Hauen. Bem-vindo. Tudo bom, doutor? Tudo bem. Prazer tê-lo aqui. Prazer todo meu. Para contar pra gente a respeito dessa pesquisa, ouvir aí a sua opinião. A gente tem sempre um espaço aberto para isso, para os nossos convidados colocarem também um ponto de vista, né, uma questão individual e pessoal, quando saem essas pesquisas ligadas à obesidade. Então vamos lá, para o público entender o que foi observado, né? Qual era então o objetivo da pesquisa? Bem-vindo. Prazer todo meu. Essa pesquisa foi agora no Congresso Europeu, que foi na Escócia. Tem uma pesquisadora espanhola que ela mostrou nesse trabalho que o time, que é o horário das refeições, tem uma importância muito grande. A gente já percebia, muitas pessoas já falavam da experiência, quando eu como mais à noite acontece isso, aquilo, e ela conseguiu mostrar nessa pesquisa. Tá. O que ela pontuou? A importância dos horários das refeições. As refeições sendo mais cedo, os pacientes tinham uma obesidade menor. O que mostrou pontualmente assim, pessoas que não tomavam café da manhã, Tá. eles aumentaram em 50% a obesidade. Então, o café da manhã, reforçando, né, tem um ditado que fala para você comer igual rei, né, almoçar igual vai nobre, diminuindo, né? e depois jantar igual pobre. E é mais ou menos isso. O café da manhã é muito importante. Pessoas que almoçam depois das 3 horas, algumas geneticamente favoráveis para esse acontecimento, piorava a flora bacteriana. Então, a microbiota, aquelas bactérias que tem no nosso intestino, é pior das pessoas que almoçam mais tarde. Certo. E também as pessoas que jantam mais tarde, e o jantar mais tarde não tem a ver com relógio, tem a ver com o nosso relógio biológico, então o entardecer. Então, países que fica escuro mais tarde, pode jantar mais tarde no relógio, e países que escurecem mais cedo têm que jantar mais cedo. Ou seja, entendi. Escureceu um pouquinho, terminando de escurecer ou começando a escurecer, é a hora de jantar. Que essas pessoas diminuíam em até 5 vezes a diabetes tipo 2 e a síndrome metabólica. Então, olha só que interessante, né? O mesmo que a gente aprendeu muito tempo atrás, que não importava o que você comia, mas a quantidade, está mostrando diferente. Olha, não é bem assim, o que importa também é os horários e o que comer. Foi limitado uma questão, então, era uma dieta igual para todas as pessoas e só mudaram os horários, então. Isso. Mas as pessoas tinham que foram observadas a mesma dieta. Exatamente, assim, pegou um estudo grande, né, um estudo pequeno, uma linha de pesquisa, essa pesquisadora estudou outras coisas e que mostrou que aquele público que fazia, comparando pessoas que não tomavam café da manhã, pessoas que tomavam café da manhã, pessoas que jantavam mais tarde versus pessoas que jantam mais cedo, e que dava essas diferenças. Tá aí, a gente vai colocar uma imagem para vocês na tela que cita um pouquinho dessa questão, então, do nosso relógio biológico, que no fundo, estava eu pensando sobre isso quando eu olhei a imagem, no fundo, doutor, a gente pode chamar de relógio hormonal, não pode? Porque eu fiquei pensando e queria ouvir a sua opinião, dentro desse estudo, lá, vai entrar então o café da manhã, com o sol ali começando, aparecendo, o almoço até as 15 horas, então antes das 15 horas, e o jantar ao entardecer, assim que a luz baixar. Ele é diretamente ligado a uma questão dos nossos hormônios, da liberação dos nossos hormônios. Sim, eu parei para pensar também nisso. Respeita exatamente esses horários, né? A hora que a gente está escurecendo é a hora de dormir. Então você acaba diminuindo vários hormônios seus e é a hora que aumenta a sua produção de testosterona, hormônio do crescimento, que é para você estar dormindo. Aí se você faz uma refeição muito tarde, você aumenta a insulina compete com esse hormônio do crescimento, diminui a utilidade desse hormônio do crescimento. Então tem vários hormônios que estão relacionados, como também o cortisol. Então, por exemplo, os picos de cortisol, que tem relação também com os horários, que a maioria é de manhã e no fim da tarde, que também respeita, que ele é pior, né? Então, o excesso de hormônio do cortisol é também um hormônio que atrapalha no controle de peso. Ele tem que estar alto de manhã, pela manhã, para ter o start do dia e acordar o corpo, né? Uma pergunta da minha diretora, a gente pode estipular, então, até que hora seria saudável esse jantar? Ou é mais por essa questão mesmo da luz? Isso, não existe no trabalho ele mostra isso, não existe assim, até as 8, até as 9, até as 10, não, é assim, que horas escurece, onde você mora, que horário que escurece? Olha, onde você mora,
começou a escurecer, é ideal você comer logo em seguida, quando começa a escurecer. Ou seja, não é o relógio que nós criamos, né? Mas assim, o relógio biológico, é aquela luz, a incidência da luz naquele país onde a pessoa mora, que faz essa interferência. Tá aí, daqui a pouquinho a gente vai colocar perguntinhas do público no @VocêBonitaTV. Aproveitem para mandar, a gente pode abrir espaço. Certamente alguém vai perguntar de jejum intermitente. Já já eu inicio esse assunto aqui, já que a gente está falando de um estudo que mostra que o café da manhã pode ser sim uma refeição bem importante. Mas quero aproveitar, doutor, e sempre quando eu tenho a oportunidade de estar com um nutrólogo, e a gente sempre diz que a clínica é soberana, para você, como médico, e ali no consultório, em contato com os pacientes, o que esse estudo pode ajudar e o que hoje você ainda acredita que é a dificuldade das pessoas nessa mudança de hábito e nessa questão da obesidade que a gente tem visto aí números alarmantes? Olha, é muito interessante as pessoas falarem, mas doutor, eu faço low carb, eu faço low fat, eu faço high fat, e dão nomes às dietas, né? E às vezes fala assim, qual é a melhor? Não existe essa qual é a melhor. Assim, no momento que a gente não entender que nós temos que tratar pessoas e não uma população, né, a gente não vai ter um bom resultado. Por quê? Porque existe uma lei, né, para ficar claro, assim, uma lei que essa lei tem que ser seguida sempre, a lei de Escudeiro, que é um médico argentino que falou isso lá atrás, que é o seguinte, adequação, ou seja, os alimentos têm que ter são 4 leis. Uma, a qualidade dos alimentos. Quantidade dos alimentos, adequação e harmonia. O que é adequação? Adequação é que momento da vida aquela pessoa vive. Então, às vezes você faz uma coisa a vida inteira, você é magra, doutor, depois da menopausa eu engordei. Por quê? Tem que se adequar depois naquela fase. Eu jogo basquete na escola da 5ª série, 8ª série, de repente ele entra no vestibular, entra na faculdade e é aquele cara que não faz mais nada. Temos que nos adequar. E a qualidade dos alimentos, né, que a gente sabe que alimentos que nós vamos falar aqui um pouco de alimentos de baixo índice glicêmico, são alimentos melhores, e harmonia entre eles. Quanto que eu ponho de proteína, quanto que eu ponho de carboidrato e quanto que eu ponho de gordura. E que se muito discutiu isso. Então, assim, a dieta com pouco carboidrato emagrece? Depende. Tem pessoas que... Não vê o pessoal de academia que sai com a marmita? O cara come tapioca, batata doce, frango, o cara come carboidrato, macarrão 10 da manhã. E tem um gasto calórico... E emagrece. Então, assim, o que é certo? O certo, assim, eu como médico ou profissional de saúde, tenho que identificar como o organismo da Carla funciona. Como o organismo daquele paciente te procura. Então, não existe uma coisa milagrosa, não existe uma verdade absoluta. Que serve para todo mundo, medicina é assim. A medicina é muito individual, senão os robôs fariam a nossa parte. É verdade. Se não um computador, você colocaria lá um quiz e ia responder lá, eu tenho tantos anos, eu sou homem, sou mulher, faço basquete, e sairia com uma dieta e daria certo. Não dá. E nem todas as pessoas conseguem colocar tudo em prática, às vezes realmente não cabe. A gente vai falar da questão dos alimentos e outro dia uma amiga minha tocou num ponto tão interessante comigo. Eu sigo o estilo de vida low carb há muitos anos, quando ninguém falava de low carb, porque eu tenho ovário policístico, já falei aqui em entrevistas no programa algumas vezes. E a gente conversando, ela falou, Carol, você concorda comigo que nem o low carb não é para todo mundo? Aí eu falei que queria ouvir o ponto de vista dela e me chamou a atenção e eu concordei. As pessoas que não têm uma disciplina e que o corpo precisa de uma fonte maior de amido ou de necessidades maiores naquela situação, não vão conseguir levar um low carb como um estilo de vida e não como uma dieta. No meu caso, estilo de vida é automático e é tratamento para minha doença metabólica, que é o ovário policístico. Mas quem não tem ovário policístico, quem não tem diabetes, quem não tem glicemia alta, né, talvez não seja. Então eu parei para pensar e falei, puxa vida, que interessante que é enxergar o ser humano e entender as necessidades de cada um e o que cada um consegue fazer dentro da sua rotina e do que apresenta com o organismo. Agora, fato é que todo mundo concorda que tem que comer comida, certo? Sim, tem que comer comida e a comida com qualidade, né? Então, por exemplo, as pessoas hoje pode ser feito escolhas melhores, né? Simples, pequenas mudanças em casa, por exemplo, mudar o hábito
a palavra-chave para você ter uma qualidade de vida. Por exemplo, pequenas mudanças. Colocar um arroz branco, trocar por um arroz integral. Pegar um pão francês, colocar um pão integral. São pequenas mudanças que não vai mudar a qualidade de vida daquela pessoa, quase não muda nada, nem o hábito daquela pessoa, sim, mas já faz uma diferença para o organismo dela. Então nós temos que fazer essas mudanças e temos que começar a olhar diferente para os alimentos. Não olhar só simplesmente, vou comer o que tem aqui. Calma aí, se eu estou comendo o mínimo que eu preciso de proteína, a pessoa começar a entender um pouquinho mais de alimento para ter uma qualidade de vida. Melhora o sono, melhora o peso, né? Que às vezes, muitas pessoas falam assim, sou magro, eu não tenho esse problema. Pelo contrário, o engordar é um sinal bom, é um sinal de alerta. Né? Então, olha, tem alguma coisa errada aqui, estou comendo errado, eu engordei. E o magrinho, que não tem esse sinal, que não tem essa chance de ser avisado? É verdade, às vezes tem uma massa magra muito baixa, muito baixa, ou pior, ele come tudo errado e não engorda, bebe e não engorda, ele acha que, tudo bem, eu posso comer chocolate e eu não engordo. Entendi. Mas e o coração dele? E a coronária dele? O colesterol dele? Né? E o diabetes dele? Então é aquele magrinho que você vê numa cadeira de roda que teve um AVC, é aquele magrinho que está internado no hospital que teve um derrame. Porque ele não teve o alerta. Não teve o sinal de alerta que muitas pessoas que às vezes se queixam, eu engordo, queria ser igual aquela menina magra que come de tudo, não engordo. Não, já que eu engordo, o que eu preciso mudar? Porque o que a gente tem que aprender, assim, que a gente não pode esquecer, se a gente continuar fazendo o que a gente faz, o resultado a gente já sabe qual é. Então tem que ser mudado. Porque eu ouço todo dia no consultório assim, doutor, olha, fiz aquela dieta lá com o médico tal, ou fiz aquela dieta lá do livro, não deu certo, deu rebote. Não deu rebote. A dieta deu certo, a pessoa emagreceu, mas não é a dieta que ela tem que fazer, ela tem que fazer uma mudança de hábito. Posso usar uma dieta por um período curto para a pessoa perder peso como estratégia de emagrecimento? Sim. Eu chamo de dietas burras, porque tem dia para começar e dia para acabar. É só uma estratégia. Agora, o que eu preciso fazer com aquela pessoa o que funciona melhor na Carla? Mais carboidrato, menos carboidrato, né? E aí sim eu consigo fazer uma adequação para ela. E tem uma coisa, o corpo dá sinal, ou que tá tudo ótimo, ou que tá tudo caminhando inversamente. Não só em exames, gente, no pique. Como é que você acorda? Como é que você vai dormir? Você dá conta? Aí você vai pra academia, que tem que fazer exercício, né? Escolhe o que você gosta, mas você tem que fazer. Como é que você pratica essa atividade? Você vai a passeio na academia ou você treina? Então, isso eu acho que é uma discussão legal, mas já tem perguntinha do público para você. Vamos aproveitar e colocar. Aproveitem, gente, estamos ao vivo, esse é o momento. Lorena, um beijo, obrigada. A pesquisa menciona algo sobre comer de 3 em 3 horas? Excelente pergunta. A gente não tocou ainda no jejum intermitente, mas vamos falar do de 3 em 3 horas, que é outra polêmica. Esse é um assunto muito polêmico, né? Que também é a mesma coisa em relação aos alimentos. Existe genes relacionados, que inclusive a gente chama esse gene na pesquisa de gene beliscador. Tá? São pessoas que, no Brasil a maioria tem, são pessoas que têm mais vontade de beliscar, e sendo essas pessoas que têm esse gene beliscador, que são, na verdade todo mundo tem o mesmo gene, tá? Só para ficar fácil para a população. O que muda são os alelos, que vêm dos pais, do pai e da mãe, e que pode ser favorável ou não para aquele determinado gene. Por exemplo, aquele gene da Angelina Jolie, do câncer de mama, todo mundo tem aquele gene, só que quem está desfavorável tem um aumento de câncer de mama. Então o gene beliscador é a mesma coisa. Pessoas que têm esse gene favorável, que tem vontade de comer de 3 em 3 horas, sim, para ela é bom, porque daí comendo de 3 em 3 horas, fracionando essa dieta, eu coloco alimentos saudáveis naqueles intervalos, ela come menos no próximo alimento. Então, para todo mundo, não. Mas para algumas pessoas, sim. Então, qual é a resposta? Devo comer de 3 em 3 horas? Depende. Eu tenho que tratar o indivíduo. Depende. E a questão do comer quando tem fome? Que é algo também muito comentado hoje, que as pessoas falam assim, bom, se a gente vai no banheiro quando tem vontade, a gente come quando tem fome. Então, a gente pode levar isso em consideração? Eu acho que talvez é tardio, porque você toma água quando está com sede, já passou a hora de tomar água. Já passou a hora de hidratação. Então, assim, você ir comer com fome é perigoso. Porque aquela pessoa, como é que ela é, os outros níveis hormonais dela? Será que a saciedade dela, ela vai comer demais para passar aquela fome? Entendi. Eu acho que a fracionar a alimentação, comer de 3 em 3 horas, é adequado para esse paciente. Porque ele vai para outra refeição sem fome e come menos. Entendi. Então, é uma estratégia de emagrecimento fracionar a alimentação. Algumas pessoas têm um risco maior de compulsão alimentar caso deem um espaço muito grande, Exatamente. Né? E se fizer uma restrição também muito intensa, né? Esse é um assunto importante da compulsão alimentar. Vamos lá, vamos colocar a perguntinha. Quem escreveu pra gente? Na tela, olha lá. Obrigada, Luciene, um beijo. Existem alimentos certos para serem consumidos nesses horários? Então, na pesquisa, observa o que eles comiam, né?
Na pesquisa não falou exatamente de que alimentos em tais horários, só falou de fazer as refeições naqueles horários, mas sim, existem alimentos que nós temos que respeitar horários, por exemplo, na última refeição a gente tem que evitar alimentos que aumentam a insulina, que pioram daí na qualidade do sono, pioram na parte hormonal. Então, por exemplo, na hora de dormir, evitar tudo que aumenta a insulina. Por exemplo, você não ficar comendo bolachinha na hora de dormir, você não ficar nem fruta na hora de dormir. Na hora de dormir, assim, jantou, vai dormir mais tarde, pode fazer uma outra refeição? Sim, mas nessa terceira que a gente chama nessa refeição mais tarde, que a gente chama de ceia, alimentos que não aumentam a insulina. Então, por exemplo, comer um ovo, o cara está com fome, come um ovo na ceia. Toma um suplemento, um iogurte. Os iogurtes novos hoje têm iogurtes proteicos que são excelentes fontes na hora de dormir. Fácil, né? Porque a pessoa tem preguiça, fazer um ovo na hora de dormir. Uma coisa rapidinha então, ali, né? Tem que ser coisas assim que não... Uma gordura, comer umas castanhas na hora de dormir é uma boa opção, sim. Mas nunca comer bolachinha, não comer frutas. Frutas com alto E a mesma coisa no café da manhã. No café da manhã, fazer uma refeição maior. Nesse trabalho mostra que a quantidade de alimento, quanto mais cedo a gente deixar pouca caloria no final do dia, é melhor. Então, colocar uma boa fonte de proteína, como um ovo de manhã, colocar um iogurte proteico, colocar, por exemplo, carboidratos bons, comer uma tapioca, que não é um carboidrato tão bom, mas com uma fonte proteica junto, colocar aveia, colocar chia, colocar fibras, que acaba dando mais saciedade. Então, assim, respondendo a ela, é uma pergunta assim, tem que respeitar os alimentos, sim. Na pesquisa não foi falado, mas colocar os alimentos, evitar os alimentos ruins na hora de dormir, colocar mais quantidade de alimento de manhã, menos à noite, que você tem uma melhora no seu dia. Na questão metabólica. Metabólica. Mais perguntinha, olha lá. Aproveitem. Obrigada, Ju. Beijo. E quanto a carboidratos, então, dos grãos, à noite, qual a quantidade ideal? Se a gente, então, não tiver uma escolha que aumente muito a insulina, ainda que esse alimento tenha amido, pode ser bacana? Sim, pode. Colocar um carboidrato bom à noite, no jantar, ainda mais adequando. Se aquela pessoa faz, nossa, eu chego do trabalho 6 horas, faço uma atividade física e depois janta, é fantástico, é uma boa, tem que colocar. E coloca um carboidrato bom. Aí você coloca uma batata doce como fonte de carboidrato, você coloca uma mandioca, você bota um arroz integral, são fontes de carboidratos, são carboidratos bons. Poderia ser grãos, então? Eu acho que aí que a quinoa é tão gostosinha assim também, né? Um alimento que se você dá para fazer até risotinho de quinoa, né? Ele tem essa questão do conforto também. Então, grãos podem ser uma opção. Você pode colocar grão de bico. Você pode botar grão de bico, pode botar feijão, são fontes proteicas, tem pouco carboidrato e tem bastante proteína. Como para um vegetariano é fundamental colocar esses grãos, porque a fonte proteica é super importante para quem já tem poucas fontes proteicas. E para todo mundo é bom. Os grãos em qualquer momento, assim, são alimentos que estão baixo índice glicêmico, tem pouco carboidrato e tem uma fonte proteica muito importante. Legal, tá aí. Então grãos, nota 10. Dá tempo de mais perguntinha. Obrigada, Flávia. Um beijo. E sobre a distribuição dos macronutrientes, como carboidratos e proteínas, para quem quer ganhar massa, pré-treino e pós-treino? Aí a gente já entra numa outra parte que foge um pouco a questão da pesquisa, mas como o público do Você Bonito, eu sempre digo que a gente abre os assuntos. Falei, doutora, antes de começar? Eu acho isso ótimo, porque o pessoal é inteligente, as perguntas são sempre ótimas. Olha, a distribuição dos macronutrientes, você tem que pensar nas 24 horas. Agora, no momento do exercício, você colocar uma fonte de carboidrato antes de uma atividade física vigorosa, que vai durar mais de 1 hora, é fundamental. Então, por exemplo, existem suplementos alimentares para quem já acorda e vai fazer uma atividade física, se fazer uma refeição grande, a pessoa sente indisposição. Agora, se a pessoa acorda, tem tempo, vai tomar um bom café da manhã, colocar um carboidrato, uma fonte de pré-treino, né? É um carboidrato que vai te dar energia durante o treino. Então, nesse momento, é muito interessante você colocar como alimento, por exemplo, a batata doce é fantástica, a absorção dela é boa, ela tem uma fonte de carboidrato boa, se colocar lá 120 gramas de uma batata doce antes de uma atividade física, até 1 hora essa atividade física você vai fazer ela de uma forma vigorosa e eficaz. Então, é uma estratégia, uma boa pergunta. E depois de uma atividade física, você usar uma fonte proteica para ajudar depois nessa reconstrução muscular, aí você
o ovo é muito bem-vindo. Então, o que eu falo? Você usar como um pré-treino uma fonte de carboidrato boa e um pós-treino uma fonte proteica, como alimento mesmo, é super eficaz. Então, eu sugiro mesmo colocar antes do treino, inclusive a proteína também pode ser antes do treino, que as pessoas perguntam muito assim, o whey protein é só depois do treino? Não. Existem janelas de oportunidade. Então, 1 hora antes do exercício e até 2 horas após o exercício, é a hora ideal da proteína. Inclusive, existe uma outra janela que é na hora de dormir. Você fazer uma ingesta de proteína na hora de dormir aumenta em dobro o ganho de massa muscular em mulheres jovens. Então, quem faz atividade física e quer ganhar massa, na hora do treino e na hora de dormir. Então, na hora de dormir, você comer o ovo. É uma forma de ajudar no construção e gostoso, muscular. né? Gostosinho, assim, é algo que também né, uma omelete bem feita ali, temperadinha, ó, tudo de bom. Doutor, eu vou só encerrando, não deu tempo da gente falar do jejum intermitente, mas fato é que nessa pesquisa, como foi apresentado, ela defende o café da manhã, né? A pesquisa, tá? E só para encerrar, completando o que você comentou, as pessoas têm muitas dúvidas de pré-treino e pós-treino e pouco manifestam dúvidas da questão do treino. Eu não sou médica e eu não sou personal trainer, mas eu ponho em prática muita coisa ao longo desses 9 anos de Você Bonita, inclusive no treino. Talvez o mais importante esteja no seu gasto calórico do treino. Isso fica como dica, porque a batata doce vai ser fantástica, mas se você for lá, colocar a esteira numa velocidade muito menor que a que o seu corpo consegue queimar gordura, enfim, ou produzir esse aumento metabólico, ela vai estocar. Então, a gente tem que pensar também no gasto, né? A gente não tem personal aqui, gente, mas eu sempre deixo uma pontinha para vocês pensarem, né? Aqui é um programa para as pessoas saírem mais inteligentes. Será? Eu tô comendo tudo certo, não tô vendo o resultado. Então, o problema pode ser que esteja no treino. Um treino pequeno, um treino curto, você tem uma reserva muscular, que é o glicogênio intramuscular, são 400 a 500 gramas. Então, por exemplo, você vai lá na esteira a 5 por hora, 20 minutos, você não precisa fazer um pré-treino. Então, por porque isso isso é um treinamento vigoroso até 1 hora, a batata doce é uma ótima fonte. Sensacional. Não, sim. É isso aí. Eu coloquei o complemento e botei para lembrar, porque, gente, pensa nisso, né? Ir só para academia e executar alguma atividade não quer dizer um treino. E hoje o que eu acho que muita gente, vocês profissionais têm colocado, que tem que ter algo no dia que de fato caracterize uma atividade física e não o que a gente está acostumado a fazer normalmente. Então, andar numa velocidade que você anda na rua, na esteira, é como se você estivesse andando no seu cotidiano. Aquilo não caracteriza uma atividade extra do seu dia. É um exercício, não é uma atividade física. Não é uma atividade física, acaba sendo aí um exercício diário. Então, pra gente pensar, e o doutor está convidado a voltar, a gente traz personal trainer também, batemos esse papo novamente, que é sempre maravilhoso e é sempre para ajudar. Né, doutor? Obrigada pelas informações. Eu vou passar aqui um agradecimento para vocês. Nutrólogo, doutor Eduardo Hauen. Vocês encontram no Instituto Hauen. Quem quiser pode jogar aí nas redes sociais, já vão encontrar o trabalho do doutor. Gláucia, e agora? Vamos seguir de dicas e a gente volta daqui a pouquinho? Então tá bom. Amei. Chegaram muitas perguntinhas? Ai, que delícia, doutor, um monte. Então você está mais que convidado a voltar e a gente fala de novo do assunto, que quando vocês adoram, é sempre aí uma oportunidade da gente aumentar ainda mais essa eficiência aqui do nosso Você Bonita. Vamos de dica.